Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre refração, reflexão total e lentes. Eu gostei da ideia do Cezinha de gravar a aula em casa, estou gravando. Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre refração, reflexão total e também sobre lentes. Espirra mais baixo! Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre refração, reflexão total e também sobre lentes. Eu gostei dessa aula, ideia do Cezinha de fazer em casa, fica um ambiente mais aconchegante, também estou fazendo aqui em casa, como vocês podem ver pelo cenário. Bom, mas acho melhor a gente ir para o laboratório. Beleza, estamos aqui no laboratório, né? Mas estou me sentindo um pouquinho sozinho, então vou chamar aqui o Iago. Oi, Iago. Tem alguma coisa estranha com você hoje? Não sei o que aconteceu com o Iago hoje. Bom, como eu estava falando, na aula de hoje a gente vai falar sobre 3 assuntos. Vocês já viram um pouquinho deles, enfim, e a gente vai trabalhar com algumas experiências diferentes. A gente vai fazer uma rotação de experiências. Mas para isso, só queria lembrar alguns pontos da teoria. Então, por definição, podemos falar que a refração é o desvio da luz quando ela muda de um meio transparente para outro meio também transparente, por onde ela pode se propagar, devido à mudança de velocidade. A reflexão total, ela acontece justamente quando você vai de um meio mais refringente, que possui um índice de refração maior, para um meio menos refringente, que possui um índice de refração menor. Nessa condição, o raio de luz, depois de incidir, ele se afasta da reta normal e ele acaba aumentando cada vez mais, conforme a gente aumenta esse ângulo em relação ao normal, ele acaba refletindo uma porcentagem maior. Repara que sempre que acontece a refração, acontece um pouquinho de reflexão, mas conforme a gente aumenta esse ângulo, a quantidade de luz refletida aumenta, até que chega um ponto em que 100% da luz vai ser refletida e nada vai ser refratado. Então, a gente chama esse fenômeno de reflexão total. Tem 100% de reflexão. Quer ter aula de física? Venha. Você sabe o que é reflexão total? E refração? E lentes? Assim como os espelhos se utilizam da reflexão como um fenômeno físico, as lentes elas se utilizam da refração como um fenômeno físico. As lentes são aparelhos ópticos refratores onde o formato somado com o desvio da luz pela mudança do meio, como por exemplo do ar para o vidro, do ar para o acrílico ou do ar para qualquer outro produto na qual é produzido a lente, vai fazer com que ela desvie com um comportamento que eu consiga juntar os raios de luz, chamado comportamento convergente, das lentes convergentes, ou o comportamento onde a luz se separa, chamado comportamento divergente, onde as lentes são divergentes. As lentes convergentes possuem bordas finas ou bordos finos, já as lentes divergentes possuem bordos grossos. Para saber se uma borda é fina ou uma borda é grossa, não basta olhar para a lente, pois ela pode estar cortada. Você tem que imaginar que o caminho que uma face da lente faz cruzaria com o caminho que a outra face da lente faz. Caso eles se cruzem, essa é uma lente de borda fina ou bordo fino. Caso as duas faces não se cruzem e você precisa ligar esse formato, a gente chama isso de bordo grosso, a lente vai ser divergente. Quando a luz se propaga por 2 meios com o mesmo índice de refração, a luz não desvia e a gente não tem o caso onde a gente consegue enxergar o objeto. A luz passa reto por esse objeto sem ser desviada, como no caso da experiência que a gente está mostrando agora. A gente pode ver na experiência agora que a gente coloca água e algumas bolinhas de hidrogel.
Essas bolinhas de hidrogel são constituídas basicamente de água. Como a gente pode ver, os dois, tanto a bolinha de hidrogel quanto a água, vai ter o mesmo índice de refração. Quando eu coloco um dentro do outro, desaparece. É quase impossível de ver, porque a luz não desvia na bolinha de hidrogel, não sendo possível assim eu separar o que é água e o que é a bolinha de hidrogel. Como a gente pode ver, se eu apontar o laser, ele faz um caminho retilíneo, sem desviar pelas bolinhas de hidrogel de dentro, fazendo o caminho totalmente reto. Agora repare, quando a gente tira a água e coloca o laser nas bolinhas de hidrogel, entre as bolinhas de hidrogel e a água, possui ar. Dessa maneira, a luz desvia porque ela refrata diversas vezes mudando de meio, da água para o ar, da água para o ar, e assim vai desviando em cada bolinha como se fosse uma lente. Por isso que a gente tem esse fenômeno aí, que a luz se dispersa para todas as direções. Nas lentes convergentes, como a gente já falou, a luz se junta. Dessa maneira, quando os raios chegam paralelos ao eixo principal, passando pela lente, eles vão se juntar em um dos focos, que é o foco imagem, o foco depois da lente, como a gente pode ver nessa imagem. No caso da lente divergente, quando a luz chega paralela, ela se separa em direção ao foco. Tanto é que se você prestar bastante atenção na hora da experiência, você vai ver que os raios refletidos, eles seguem em direção a esse foco imagem, que é o prolongamento dos dois raios refratados. A gente vai explicar agora quais são as experiências que a gente fará em aula. Como nós falamos, vai ser uma de refração, reflexão total e uma sobre lentes. Vão ser experiências simples de verificação, por isso que temos várias experiências. A gente vai rotacionar por diversos experimentos. Vamos dar uma olhadinha então no que a gente vai fazer, beleza? Na experiência dessa aula, nós vamos calcular o índice de refração da água e do óleo separadamente. Colocaremos nessa região um pouquinho de fumaça com a máquina de fumaça para ser possível ver o raio de luz, pois ele fica pouco visível a olho nu. Com a ajuda de um transferidor semelhante a este, que montaremos com papel plastificado, não ficará essa parte aqui, que é só para a gente explicar como que vai funcionar. Colocaremos o transferidor na parte de dentro da água dessa maneira. Ao colocá-lo lá dentro, em contato com a água, o laser vai riscar a fumaça e nós vamos medir esse ângulo. E também mediremos o ângulo que vai refratar a luz. Através da lei de Snell, N1 vezes o seno do primeiro ângulo igual a N2 vezes o seno do segundo ângulo, calcularemos o N, o índice de refração da água, considerando o índice de refração do ar igual a 1. Faremos o mesmo para o óleo. Tendo os índices de refração da água e do óleo, podemos calcular o ângulo de reflexão total teórico da passagem de um meio para o outro. Dessa forma, faremos também na prática essa medida. Poderemos então comparar na prática e na teoria se esses valores batem. Na segunda experiência, com auxílio desse laser, vamos ver o comportamento dessas lentes, se elas são convergentes ou divergentes, e também classificar as suas funções. Por isso, preste bastante atenção no formulário, pesquise para responder, pois eles vão ajudar a responder as questões colocadas em aula. Esperamos vocês na aula dessa sexta-feira. Até mais!